O que faz alguém acordar cedo? Ou até mesmo nem dormir? O que faz alguém ser um exemplo da porta para dentro e uma referência da porta para fora? Essas perguntas parecem complexas, mas a resposta é bem simples. É o nosso desejo de ser mais. Mais presente, mais relevante, mais confiante para transformar o mundo à nossa volta. A Exame e a São Paulo também decidiram ser mais, e por isso se uniram. A Exame é uma histórica publicação. É a maior plataforma de negócios do país, com mais de 20 milhões de usuários por mês e uma comunidade com mais de 16 milhões de seguidores. A São Paulo, com seus mais de 400 cursos e professores, é uma instituição altamente respeitada, eleita 5 vezes uma das melhores escolas de negócios do mundo. Ao lado da Exame, a São Paulo terá mais alcance, levando sua reconhecida qualidade de ensino para milhões de brasileiros. Ao lado da São Paulo, a Exame vai formar profissionais ainda mais notáveis com um novo hub de educação e negócios, incluindo múltiplos formatos de cursos online, presenciais ou híbridos. As duas marcas têm uma vocação em comum: a excelência em informar e formar líderes. E chega para ser mais que uma instituição de ensino, chega para realizar sonhos, para ser líder na formação de profissionais, do estagiário ao C-Level, para ser a mais relevante comunidade de executivos e uma das melhores universidades do país. Quem jamais desiste de ser mais, já sabe quem procurar. Exame mais São Paulo, para ser mais relevante, para ser mais presente, para ser mais. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Magno Maciel, trabalho com tecnologia há mais de 15 anos, faço parte aqui do corpo docente do MBA de A para Negócios da Exame São Paulo. E eu quero aqui trazer uma demonstração de como a inteligência artificial tem sido usada de uma forma muito prática pelas empresas. Eu tenho acompanhado muito a realidade de grandes organizações, de empresas de todos os segmentos, startups, enfim. O mercado como um todo, a gente tem visto o quanto que tem utilizado a inteligência artificial em diversos processos. Acho que todo mundo já conhece as principais ferramentas, ChatGPT, Copilot, Gemini, mas existem uma série de outros recursos que têm uma aplicação muito útil para os negócios. E dentro desse universo de utilizações e formas que a gente tem hoje de aplicar a IA, eu quero aqui abordar talvez uma das principais verticais da inteligência artificial nas empresas. Isso tem a ver com o que a gente chama de gestão de conhecimento corporativo. Existe até uma sigla em inglês para isso, que é o EKM, Enterprise Knowledge Management. Essa gestão de conhecimento, ou seja, como é que a empresa ela consegue, através da inteligência artificial, acessar, analisar e sintetizar tudo aquilo que tem a ver com a sua propriedade intelectual? Porque, na prática, muita gente até fica com dúvida de: "Poxa, mas propriedade intelectual? A minha empresa não tem propriedade intelectual ou não tem isso de uma forma vasta. A gente tem lá a nossa marca registrada, não temos uma patente, mal e mal a gente tem um domínio registrado". Só que isso é um falso cognato, ou seja, a gente acha que é só isso. Na verdade, quando a gente fala de propriedade intelectual, essas que eu comentei são aquelas que são registráveis, e está tudo certo. Mas existe uma infinidade de outros conhecimentos que esses sim representam verdadeiramente a base de know-how, a base de expertise do seu negócio. Para pensar tudo aquilo que define a sua forma de operar. O seu conhecimento comercial, a sua inteligência de mercado, a forma de fazer o seu serviço, o seu produto, a sua metodologia, a forma como você contorna as objeções de um cliente, a forma como você precifica aquilo que você entrega, tudo isso é a sua propriedade intelectual. É aquilo que define o valor do seu negócio, o valor do seu serviço, do produto. Só que muitas vezes, não só esse conhecimento todo não está documentado, ou seja, ele acaba estando às vezes nas cabeças de várias pessoas dentro da empresa, mas mesmo quando ele está documentado, ele não é facilmente acessado. E é justamente sobre isso que eu quero trazer aqui uma habilidade que a IA vai incorporar na empresa para que a gente possa coletar, analisar e sintetizar melhor essas informações.
Inclusive, esse formato de uso da IA, ele é hoje um dos principais. Todos os estudos, todas as estatísticas que a gente observa, eu mesmo, nas consultorias, nas empresas que eu acompanho, nos conselhos e tudo mais, a gente vê o quanto essa categoria de uso da IA, ela é hoje uma das mais disseminadas. O valor que se gera para os negócios a partir disso é realmente muito grande. Então, antes da gente entrar aqui especificamente na ferramenta que eu quero demonstrar aqui com vocês, eu quero primeiro fixar muito bem essa questão de o que nós iremos poder acessar, né? O que de fato a gente quer trazer para a IA. Então, imagine que dentro disso que eu comentei, da propriedade intelectual, começa a analisar toda a documentação, tudo aquilo que você tem de arquivo do seu negócio. Imagina quantos contratos, quantas propostas, quantos procedimentos operacionais padrão, né, os famosos POPs, o que você tem de manual de produto, o que você tem de histórico. Quando a gente começa a fazer um inventário disso, quando a gente começa a levantar todas as informações que o negócio reúne, puxa, a gente vai vendo que tem uma riqueza imensa. Só que ao mesmo tempo onde eu tenho essa riqueza enorme de informações e de conhecimento sobre como executar o meu serviço, o meu produto, a gente também começa a perceber a fricção, a dificuldade, muitas vezes, das pessoas interessadas em acessar isso. E quem são essas pessoas interessadas, né? Os famosos stakeholders. O stakeholder de consumo dessa informação, ele pode ser tanto interno quanto externo. Então, imagine que o externo é fácil de imaginar, né? A gente está falando do seu lead, aquele que está interessado em comprar. A gente está falando do seu cliente que está em busca de uma informação depois da compra. É aquele cliente que quer saber uma questão que estava prevista no contrato. É alguém que está abrindo um chamado para ter uma resposta. É alguém que gostaria de ter uma pergunta sendo respondida. Essas respostas, elas estão presentes nos seus documentos, nessa sua base de conhecimento. O problema é que para você dar essa resposta, é você quem tem que fazer novamente esse tripé do esforço. A coleta do documento, portanto, onde que está essa informação, em que diretório, em que pasta, em que arquivo. É você quem tem que fazer a análise dele, portanto, interpretar o que de fato responde àquela pergunta e, por fim, sintetizar isso, ou seja, pegar aquela informação e transformar isso numa resposta ali para aquela pessoa, seja por e-mail, seja no WhatsApp, seja por onde for. Isso para um público externo. Só que a mesma coisa acontece também para um público interno à organização. Imagine que você é do setor de compliance e, frequentemente, você tem questionamentos feitos pelas demais áreas para poder avaliar o quão correto está uma determinada atitude, uma determinada contratação, um novo contrato. Você recebe chamados, você recebe e-mails, pedidos, que as respostas para tudo isso estão previstas nos manuais, nos documentos de governança, em toda a papelada do negócio. Mas, mais uma vez, é você, alguém do seu time, que está tendo que aplicar aquele tripé do esforço: coleta, análise e síntese. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar aqui, né? Como é que a gente pode fazer, então, com que a inteligência artificial, essas ferramentas dos chatbots, elas permitam servir quase como uma caixa de embreagem, ou seja, é aquilo que vai entre o motor e a roda. A gente vai acoplar essa peça intermediária que vai conectar a sua base de conhecimento ao stakeholder, seja interno ou externo, que vai precisar consumir isso. Legal? Eu comentei de chatbot porque é justamente isso que a gente quer oferecer. Um chatbot nada mais é do que uma interface conversacional, né? Quando a gente fala com o ChatGPT, por exemplo, é no estilo de uma conversa. Portanto, você faz uma pergunta, ele te traz uma resposta e uma conversa segue a partir disso. Então imagine que agora, ao invés de você ter que responder diretamente, ao invés de alguém da sua área ter que ir buscar um documento, a gente possa fazer com que a IA analise, colete e sintetize essa informação. Esse é o nosso objetivo aqui. Portanto, para a gente entender como que isso pode ser feito na prática, eu quero aqui mostrar essa ferramenta. Essa aqui é a ferramenta que se chama Chatbase. Ela é uma das mais reconhecidas, uma das mais difundidas exatamente para isso. Para a gente criar uma base de documentos, de informações, e ele construa a partir disso um chatbot
que foi, entre aspas, treinado exatamente com o seu conteúdo proprietário. E por que que eu falo entre aspas, né? Assim, não é exatamente um treinamento, a gente não está falando aqui de um processo semelhante ao que ocorre na criação de um ChatGPT, na criação dos modelos fundamentais, como a gente chama, mas o que é importante aqui é que o método que a gente chama de RAG, que é o Retrieval Augmented Generation, o nome é complexo, mas na prática ele quer dizer uma forma com que essas IAs vão recuperar, ou seja, eles vão acessar informações que foram disponibilizadas para ela e trazer isso de uma forma sintetizada, conversacional, que a gente está acostumado no ChatGPT, por exemplo, para o usuário. É isso que essa ferramenta faz. De uma forma muito simples, sem digitar uma linha de código, sem você precisar ser um desenvolvedor, a gente vai conseguir treinar uma IA com base nas suas informações. Então vamos lá. Chatbase, inclusive aqui você vê que eles atendem hoje milhares de negócios ao redor do mundo, eles têm aí grandes clientes, grandes empresas, portanto, seja você um empreendedor, alguém que está começando um negócio e que precisa ter soluções acessíveis, fáceis de usar, né? A gente não quer também trazer um custo muito alto. Então, essa é uma ferramenta super viável para pequenos negócios ou até enterprises, né? Empresas de grande porte que queiram ter soluções muito escaláveis. Já vou falar sobre as questões de segurança e privacidade, que, claro, são importantes para todo tipo de negócio, mas as enterprises, as empresas maiores, têm algumas preocupações a mais com relação a isso, e é bem interessante também a gente entender como é que isso funciona. Muito bem. Quando a gente loga aqui na plataforma, você vê que até eu tenho alguns já criados aqui, porque a gente aqui só traz aquilo que nós já usamos na prática e que a gente confia e que a gente já validou. E aqui é a vida real. De fato, nas minhas empresas a gente tem usado muito essa ferramenta para diversas finalidades. O processo de você criar um chatbot para o seu negócio, ele é muito simples. Então, basicamente, se nós viermos aqui em novo agente de IA, a primeira coisa que ele vai disponibilizar para nós na criação desse chatbot é quais são as fontes de conhecimento que você quer disponibilizar. E aí você tem várias modalidades, né, de como você vai inserir essa informação. A gente pode inserir documentos, documentos de texto, PDF, Doc, DocX, TXT. Uma coisa importante aqui, ele não entende imagens. Então, a gente precisa ensinar essa IA com base texto. Poxa, então, mas eu tenho uma apresentação que ela não está funcionando, ele não consegue reconhecer o conteúdo. Poxa, será que o texto que está lá de fato é texto ou é uma foto, uma imagem que traz um texto? A gente, às vezes, num PowerPoint é fácil, às vezes, a gente se confundir com isso, né? Você transforma ele num PDF e muitas vezes aquilo que era um texto se transformou numa imagem. Ele não lê imagens, tá? Então, é importante você verificar se a sua informação está disponível como texto e que, com isso, ele vai conseguir analisar. Mas o processo de você subir aqui uma informação via arquivo, eu falo que é tão simples quanto anexar um arquivo no e-mail. Literalmente, você arrasta e solta qualquer um desses documentos. Você vai perceber que ele tem um limite, mesmo na conta paga, ele tem um limite de arquivo, de tamanho de arquivo. Você está vendo aqui que são 33 MB. Poxa, que pouco, né? 33 MB. Não se deixe enganar, tá? Esses 33 MB, na verdade, são a representação dos tokens, ou seja, daquilo que a IA enxerga, né, o que ela decupa dos textos que estão presentes nesses documentos. Sinceramente, eu já inseri aqui nos meus outros bots centenas de PDFs e a gente não chegou ainda nem na metade dessa capacidade. Então, eu nem sei dizer quantos PDFs são os necessários para você encher a memória, a cabeça dessa ferramenta. E claro, se você também conseguir chegar nesse limite, que é muito alto, mas mesmo assim, caso você alcance, nada impede de você criar outros bots. Para cada um dos agentes que você cria, ele reserva esse espaço, essa alocação de memória. Portanto, chega em algum momento que talvez você precise especializar cada um dos bots numa determinada vertical de conhecimento. Mas olha, se você chegar nesse limite, parabéns, a empresa realmente tem muita base de conhecimento, é muita coisa. Eu falei aqui que então essa é a primeira forma de você inserir via documentos.
Uma segunda forma, um pouco mais direta, é literalmente você escrevendo aqui o que você gostaria que ele soubesse. Sinceramente, eu acho pouco prático, porque no final da história era mais fácil ter gerado um arquivo, fica melhor até para você gerenciar essa sua base, o que que ainda está vigente, o que que já caducou, o que que faz sentido, o que que está repetido. Eu, particularmente, acho muito mais prático administrar isso através dos arquivos que estão anexados. E aí também aqui tem uma forma de Q&A, onde você pode já colocar as perguntas e respostas, você pode vincular páginas que você já tenha no Notion. Isso, fazendo um parênteses aqui, é muito interessante, porque imagina só, o seu time de UX, o seu time de copywriting, o seu time de conteúdo, enfim, todo aquele pessoal que a gente sabe que gosta muito do Notion, né? Não são só eles, mas especialmente eles. ah, Você pegar toda essa biblioteca de páginas onde tem centenas de conteúdos e já poder alimentar isso diretamente, isso fica vinculado na sua conta. Todo novo conteúdo já é refletido aqui na base de conhecimento e isso segue automaticamente sendo alimentado. Isso é bem legal. Agora, para nossa demonstração aqui, eu quero fazer aquilo que talvez seja a forma mais simples, mais prática, mas isso não quer dizer que não seja tão poderosa quanto as demais, de você inserir conhecimento dentro desse bot. A gente vai fazer isso literalmente com o site da empresa. Olha só, para pensar quantas informações você tem no seu site, o site da sua companhia, daquela empresa que você atua. Às vezes você tem sites que são verdadeiras bibliotecas, né? Tem alguns que são mais simples, mas realmente tem sites que carregam muita informação. Isso pode ser capturado aqui. Então, eu vou fazer uma demonstração com uma empresa que não vai se incomodar de eu fazer isso, que é a minha mesmo. Então, o Dashplan é uma empresa que eu atuo, e esse aqui é o site da empresa. Então, estou aqui, ó, dashplan.com.br, é uma ferramenta do mercado financeiro, muito bem. Tem aqui alguns textos, tem algumas páginas, algumas coisas interessantes. Ótimo. Primeiro ponto. Esse site ele tem vários subdomínios, né? Ele tem várias páginas dentro do site. Então eu tenho aqui, ó, barra escritórios, barra independentes, barra capacitação. Poxa, então eu preciso pegar um por um desses? Não. Olha que legal. Especialmente para você que tem sites aí com estruturas complexas, com um sitemap, né, um mapa do site muito amplo, você não precisa fazer nada disso. Você vai colocar aqui o domínio principal, né, o domínio raiz, e a própria ferramenta ele vai capturar todas as páginas que aquele site contém. Então você vê que ele já fez isso automaticamente aqui, ó, quase que instantâneo. Então, barra escritório, barra preços, barra capacitação. Então, você está vendo que aqui eu já estou começando a alimentar o meu bot com diversas fontes diferentes de dados. Feito isso, né, a partir do momento que ele já capturou todos esses meus sites, eles estão listados aqui. Posso incluir mais algum manualmente, se eu quiser. Não precisa ser o mesmo domínio, tá? Eu posso trazer aqui diversos domínios. Fala, poxa, a gente tem o nosso blog, a gente tem o site da empresa, tem uma empresa do grupo que é um outro domínio que eu quero trazer para cá também. Ótimo. Traga quantos links você quiser. O importante é que depois que você listou tudo isso, a gente vai vir aqui em criar agente. Ele até dá aqui a informação que o treinamento está em processo, ele diz que vai demorar alguns minutos. Em geral, isso ocorre em muito menos tempo do que alguns minutos. Só que enquanto ele está pensando aqui, ele já abriu uma interface de teste. Essa interface, que ele chama de Playground, ela é um simulador, né? Um ambiente aqui seguro para a gente validar um pouco o que que esse nosso bot de IA aprendeu somente com o conteúdo do site que a gente acabou de subir aqui de informação para ele. Então, eu vou só atualizar a página, vamos ver se ele já treinou. Vou até voltar aqui. Aqui no menu superior, você vai ver que tem várias abas, eu já vou percorrer um pouco mais elas. Vamos ver se, olha, ele ainda não treinou. Vamos retreinar ele aqui, ver se ele já fixou esse conhecimento. Ele diz que está treinando o chatbot nos links, isso vai demorar alguns minutos. Costuma demorar tanto, mas vamos ver. Enquanto ele está treinando, então deixa eu fazer o seguinte. Vamos já passar para uma parte que sempre fica na dúvida quando a gente está construindo um bot. Como é que eu faço para colocar isso na mão do usuário? Comentei no início aqui, né, que a gente vai ter a possibilidade de colocar isso para um stakeholder interno, seja uma área
que atua com a sua, alguém que abre chamados internos, alguém que precisa responder perguntas, ou até mesmo você ter uma base de conhecimento próprio que é muito melhor você fazer as perguntas para o bot do que ficar revirando ali infinitos documentos, manuais, para buscar uma informação para si próprio. Seja interno ou externo, você fala, tá, mas como é que eu acesso esse chatbot? Onde ele vai ficar disponível? E aí isso a gente tem nessa aba Connect. É aqui que a gente vai poder compartilhar esse novo chatbot de diversas formas. Primeira coisa é que eu tenho que tornar ele público. E não se preocupe, o público aqui não significa que qualquer pessoa no mundo, de uma forma aleatória, vai poder acessar o seu bot. Não, muito pelo contrário. O público é só que agora a gente abriu os canais de compartilhamento que cabe a nós usar o que a gente quiser. Primeira forma que a gente tem de compartilhar o nosso bot é a forma embedded. O que é um embed? O embed é você colocar esse chatbot dentro de um site pré-existente. Então, se você reparar aqui no canto da página, ele já tem um bot da própria ferramenta, aqui do próprio Chatbase, mas é exatamente esse tipo de recurso que você vai poder ter no seu site, na sua landing page, na sua página de captura de leads, naquela sua página de inscrição para o evento, no seu portal interno, na sua plataforma que você desenvolveu e quer disponibilizar um chatbot para atender os seus usuários. Então é aqui, ó, é esse botãozinho no canto que quando o seu usuário clicar, ele vai abrir essa janela já pré-configurada, onde ele vai poder conversar com o seu bot. Posso personalizar essa tela? Pode, a gente já vai falar disso, mas essa daqui é a primeira forma. Basta você copiar esse trechinho aqui de código, né, que a gente chama de snippet, copiou esse trechinho de código, jogou lá no código da sua página, da sua landing page, lá no WordPress, não importa. Qualquer gerenciador de conteúdo de site vai permitir que você insira isso e aí, automaticamente, aquele recurso vai aparecer no canto da tela. Muito bem. Essa é a primeira forma. Outras formas que nós temos. Uma segunda que é direta, ou seja, esse link que você está vendo aqui, ele é um link que vai direto para o seu bot. Portanto, isso pode ser bastante interessante para, de novo, você disponibilizar na mão do seu stakeholder. Poxa, eu quero colocar isso no meu, na minha descrição do WhatsApp, quero mandar isso para alguém por e-mail, quero colocar isso num botão do meu site, que a pessoa clica e vai cair exatamente nessa página. Uma página que a gente vê aqui que é um bot, onde eu vou poder fazer a minha pergunta aqui embaixo. Isso aqui tudo a gente vai poder personalizar. Portanto, esse link agora é o endereço direto do seu chatbot. E por fim, uma integração. O que é integração? Eu não preciso ficar aqui me preocupando em colocar o link para o meu lead, fazer isso no meu site. Ele já vai poder estar direto em algum ambiente que já serve para troca de mensagens. Ou seja, puxa, eu queria que as pessoas conversassem comigo no meu WhatsApp da empresa e quem respondesse fosse o bot. Pronto. Você já tem aqui uma integração nativa com o WhatsApp, com o Messenger, com o Instagram, com os chatbots do próprio WordPress, o Slack, caso você queira colocar isso para o seu time, para uma comunicação interna. E eu falo que usando o Zapier, né? O Zapier, para quem não conhece, é uma ferramenta de integração de sistemas. Ele, de uma forma bem simples, conecta A com B. Só que ele faz isso para uma infinidade de plataformas. Então, essa lista, que até parece pequena, com o Zapier ela se torna gigantesca, porque dá para a gente conectar meio tudo com tudo. Então, aqui também você vai poder ter essas integrações nativas. Basta você seguir aqui a configuração de conexão, seja no WhatsApp, seja no Messenger, no Instagram, qualquer outro canal. O seu bot agora estará sendo reproduzido através destas interfaces. Legal? Vamos lá. Customização. Como é que então a gente customiza o nosso bot, né? Porque a gente não quer que ele tenha esse nome estranho, eu quero que ele seja o, no meu caso a empresa se chama Dashplan, então eu vou chamar de Dashplan Bot. Muito bem, posso dar aqui o nome que eu quiser. Posso trazer também uma configuração de interface. Puxa, eu não quero que ele fale em inglês, eu quero que ele seja brasileiro, então ele vai falar: Olá, como posso te ajudar? Quais são as mensagens sugeridas? Sabe aquela coisa de você já dar
uma orientaçãozinha, dá uma dica do que o seu bot está disponível para responder. Que às vezes as pessoas até ficam confusas do que ela pode questionar ou não o bot. Então aqui você pode colocar as perguntas frequentes, aquilo que você sabe que boa parte das pessoas vem com essa dúvida, já deixa aqui como sugestão, ela vai aparecer aqui para as pessoas. Além disso, aí aqui você tem é uma ferramenta que ela chama de white label, né? Então ela permite uma customização para que o bot fique com a sua cara, com a identidade visual da sua empresa. Portanto, você pode subir aqui uma imagem de perfil, o ícone, configurar com as cores do negócio, o alinhamento do botão. Então, diria que é até bem completa aqui a capacidade de personalização do ambiente. Ele dá para ficar com a cara do seu negócio muito facilmente. Outra configuração importante, a configuração da inteligência artificial, ou seja, do modelo que está rodando por trás dessa ferramenta. Isso aqui é muito interessante, porque essas plataformas, a exemplo do ChatBase, o que elas têm, na verdade, o modelo de IA que está por trás não é delas, né? Ela está aqui, inclusive, usando o modelo GPT-4o da OpenAI. Eu poderia escolher outros modelos, inclusive. Ah, a questão é, não é ela que inventou o modelo, ela só utiliza esses modelos fundamentais, mas é ela que traz uma camada de customização do comportamento desses modelos. E isso sim é muito interessante. Então, o que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de System Instructions, as instruções do sistema. Portanto, o que o sistema, no caso, o modelo de IA que está aqui rodando por trás da ferramenta, o que ele deveria obedecer para poder atender o usuário? Isso aqui está no nível acima dos prompts, tá? O prompt é o que vai vir depois. O System Instructions, ele é de fato a regulação de como o modelo tem que se comportar para atender os prompts. Então aqui você está vendo que vem toda uma orientação para que o bot responda as perguntas, para responder de forma amigável, excelente, eficiente, escutar ativamente o usuário, entender as suas necessidades. Se a pergunta não for clara, peça para esclarecer. O que é importante? Não divulgar os dados que foram diretamente, né? Os dados que foram usados nesse treinamento. Isso é um ponto importante. Muita gente tem receio de colocar informações proprietárias nessas plataformas com, né, com aquela questão de será que ele vai entregar na mão do usuário que vai acessar o documento que eu inseri? Eu não quero que o documento inteiro esteja disponível. Eu não tenho um problema que ele dê respostas baseadas no documento, mas eu não quero que ele libere, que ele compartilhe a íntegra desse material. E é aqui que a gente vê o porquê ele não faz isso. Ele não está autorizado a compartilhar o conhecimento completo, o link dos PDFs, sequer quais são os PDFs. Ele não lista isso. Ele está ali para responder perguntas, mas não para poder regurgitar, e por incrível que pareça, esse é o nome que se dá mesmo, o nome técnico é a regurgitação de dados do treinamento. Ele não vai fazer isso. Esse é um ponto importante. Agora, o fato dele não trazer de uma forma literal e na íntegra os documentos sobre a qual ele foi treinado, não quer dizer que você está autorizado a colocar qualquer coisa aqui dentro. Aquelas questões que a gente deve obedecer do ponto de vista de privacidade de dados, de não compartilhar informações pessoais sobre as quais nós não fomos autorizados a fazer, isso continua valendo, né? A LGPD não deixou de existir só porque agora esse prompt está escrito dessa forma, muito pelo contrário. Então, a reflexão que você tem que ter do ponto de vista de privacidade de dados é a mesma em qualquer outra plataforma, em qualquer outra ferramenta, seja de AI ou não. Se você não tem o consentimento expresso, o consentimento claro, muito bem documentado do dono daquela informação em compartilhar de qualquer forma que seja, em qualquer ambiente que seja, você não pode fazer. Seja aqui no ChatBase ou em qualquer outro lugar. Agora, se isso estava previsto na sua política de privacidade, se isso está previsto no seu contrato, no termo de uso, ok. A grande questão é, sejamos prudentes. Será que realmente você precisa subir aqui uma planilha com os nomes, e-mails, CPFs de todos os seus clientes? Eu acredito que não. Então, a gente sempre tem que adotar esse comportamento, essa conduta proativa de cuidar dos dados. Se você não entende que uma informação pessoal sensível, ela é relevante,
não vai colocar aqui. Anonimiza o arquivo, tira as informações pessoais, faz com que aquele arquivo seja neutro em termos de dados pessoais. Torne ele mais seguro para ser compartilhado. Sempre esse é um ponto que é uma recomendação, que é uma regra de ouro que vale para tudo. Muito bem. Além disso, eu posso controlar a temperatura do modelo. O que que é isso? O que que é a temperatura? Poxa, na verdade é a forma como ele vai ser mais reservado, e aí reservado aqui no sentido de mais factual. Ele está aqui para ser pé da letra. Ele não vai inventar nada, ele vai somente se basear naquilo que ele foi treinado, ou, se eu puxar isso para a direita, ele vai ser cada vez mais criativo. Fica ao gosto do freguês para aquilo que você está pensando em utilizar, mas normalmente, quando a gente está usando essa ferramenta, a gente quer que ele seja factual. Não quero que ele invente absolutamente nada. Criatividade é a habilidade que eu não quero que ele tenha. Por isso que, por padrão, ela vem aqui totalmente à esquerda, zero de temperatura. Tudo bem? Várias outras configurações, seja de segurança, seja de notificações, domínios customizados. Puxa, eu quero colocar isso no domínio da minha empresa. Ótimo, você tem aqui a opção de pagar um valor adicional para isso. Vamos para os testes? Como é que funciona então? Já vou aqui colocar ele para rodar. Então, imagina só que eu vou falar para ele que eu quero saber sobre os treinamentos. Pô, mas que treinamentos? Lembra que eu treinei a minha versão da IA aqui com o conteúdo do Dashplan? E lá eu sei que tem informações sobre os treinamentos que a empresa oferece. E tá aqui, ó. Ele realmente trouxe uma informação precisa sobre isso. Outra coisa, imagina que o meu usuário, seja no meu site, no meu WhatsApp, numa campanha que eu fiz no Instagram, me colocou assim, ó, sou consultor de investimentos. Isso serve para mim? E é de fato uma pergunta que a gente recebe com frequência. Então, sim, está aqui, ó, ele trouxe que a formação é muito útil para quem quer se capacitar aí no mercado financeiro, ele deu todas as respostas de uma forma muito apropriada. Outros exemplos, também uma pergunta que a gente recebe bastante. Puxa, mas eu tenho um pouco de receio com relação à parte de segurança de dados. E isso aqui também é bem comum. Vocês estão vendo que as perguntas que eu estou colocando são perguntas escritas de uma forma livre, né? Eu não estou aqui clicando em botões que vêm com perguntas pré-construídas. A gente escreve da maneira como a gente pensa. É assim que o nosso usuário, o nosso cliente, o nosso colaborador também faz. Essa é a beleza desses modelos de inteligência artificial. Eles conseguem interpretar qual é o sentido daquela pergunta. E olha que eu escrevi aqui com pressa, até com alguns erros de grafia, e não tem problema, ele entende da mesma forma. Se eu fizer aqui, portanto, agora eu vou fazer um teste de fogo. Eu vou perguntar para ele algo que eu sei que ele não sabe. Eu vou falar para ele assim: qual que é a diferença, né, aí da empresa de vocês em relação à plataforma Acme? Obviamente, a Acme não é um concorrente nosso, eu não escreveria aqui o nome de um nosso concorrente real, mas eu tenho certeza que essa informação não existe. Nosso site, claro, não está falando de nenhuma menção a essa empresa Acme que nem existe aqui no meu contexto. Portanto, eu quero que ele não responda essa informação. Eu não quero que ele invente algo sobre a Acme. Tá entendendo a diferença de uma ferramenta como essa que é factual para um chat GPT, que está autorizado a ser criativo ao limite e que provavelmente inventaria uma resposta? Aqui ele fez o que era esperado. Ele pede desculpas, né? Ele é até educado, fala: sinto muito, não tenho informações sobre essa plataforma Acme, mas posso destacar que o Dashplan oferece outras coisas interessantes e tal. É isso que a gente espera desse chatbot. Portanto, para a gente concluir aqui esse aprofundamento sobre essa ferramenta, eh, eu sempre digo que o grande objetivo da IA é amplificar a eficiência do negócio. A gente não está aqui para tirar as pessoas, a gente não está aqui para substituir ninguém. A grande questão é o quanto que a gente vai poder dar de mais eficiência no atendimento, no pré-venda, no pós-venda, nos tickets internos, em tudo aquilo que envolve a coleta, a análise e a síntese de informações. Entende que agora, com o uso da IA para um recurso como esse, muito fácil de ser construído, muito simples de ser compartilhado, a gente vai tirando aquelas fricções, aqueles gargalos operacionais que muitas vezes fazem total diferença
na conversão ou não de um lead, na satisfação ou não de um cliente. Ninguém gosta de ficar esperando minutos ou até horas por uma resposta, a gente gostaria de ter isso imediatamente. É isso que a gente consegue ter com essas ferramentas. Portanto, deixo aqui um recado final de que pare para olhar para o seu negócio e reflita sobre o que está no seu inventário. O que você tem no seu estoque de informação proprietária? O que realmente você hoje já tem na mão daquilo que tem valor para o seu negócio e que agora, com a IA, você vai poder dar uma outra interface, uma outra camada de acesso a tudo isso. Tudo bem? Espero que você tenha curtido. Fico à disposição para a gente trocar ideias. Pode entrar em contato comigo no meu Instagram, no meu LinkedIn, para que eu consiga te ajudar de alguma forma. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Valeu!